A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo. Nós estamos aqui para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora CPAD, classes de adultos. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É a nossa temática maior. E dentro dessa temática, hoje a lição de número 7 traz por título a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Essa é uma pergunta, na verdade, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? E é isso que nós vamos discutir durante a nossa lição. A nossa lição, queridos, ela tem por texto áureo Jó capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. E isso é bom porque há uma compreensão acerca do sofrimento das pessoas. Muitas vezes nós somos tendenciosos a atrelar algum fato, alguma coisa errada que a pessoa fez. E a lição vem nos trazer uma orientação muito clara acerca desse ponto. A nossa leitura bíblica em classe, queridos, ela está em Jó, capítulo 8, versículo de 1 a 4, depois no capítulo 18, versículo também de 1 a 4, e o versículo 1 a 6 do capítulo 25. Então são esses três capítulos que abrangem toda a nossa lição, que serve de base para o comentário da lição. Capítulo 8, capítulo 18 e capítulo 25. A nossa lição, como de costume, ela está esboçada em três tópicos. O primeiro tópico é o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O segundo tópico é o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E o terceiro tópico é o pecado em contraste com a majestade divina. Por isso convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. E o nosso comentarista aqui, ele já vai dando a entender que uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Isso não quer dizer, professor Heraldo, que não possa haver essa consequência, sim, né? Mas que não necessariamente toda vez ou que toda situação pressupõe um pecado oculto. Isso não poderemos cometer essa falha, porque senão nós seremos obrigados a olhar para todo o sofrimento de alguém e necessariamente apontar como causa isso, e nem sempre a causa é necessariamente isso, perfeito? E para o nosso ponto de contato, queridos, a lição de adultos, na revista de professor, ela traz aqui uma interação com o professor que eu considero extremamente pertinente para a nossa lição, e talvez se você não tenha na sua lição, eu gostaria de ler um pouco com você como forma de introdução ao nosso comentário hoje. E o nosso ponto de contato diz assim: Deus é reto e justo, perfeito, ninguém discorda disso. É santo, outro ponto pacífico. Nessa lição veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Perfeito, há uma contraposição, Deus está de um lado e o pecado está de outro. Até aí está tudo certo, né, professor Heraldo? Corretíssimo. Corretíssimo, né? Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Outra afirmação correta. Não tem nenhuma novidade Até aí não tem nenhuma novidade, né? E aí ele começa dizendo assim: essa doutrina é correta, exatamente o que nós temos afirmado aqui. Constatamos isso ao longo de toda a Escritura. Então a própria Escritura já faz a defesa dessa doutrina. Entretanto, aqui está o ponto de observação: a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? Esse é o ponto que nós vamos discutir na lição. O livro deixa claro que não. Por quê? Porque nós já vimos que o sofrimento de Jó não é causa de nenhum pecado oculto, mas de um desafio que Satanás fez a Deus, e Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó não sabe disso, mas nós sabemos porque temos o livro já em nossas mãos. E aí ele continua dizendo: o problema de Jó não era o pecado oculto, embora Bildade não soubesse disso. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a esconder. Então Jó estava muito convicto disso, e eu acho de suma importância, professor Heraldo, você ter consciência da sua condição, né? E a isso você não arreda o pé, quer dizer, a pessoa é convicto, né? Jó era convicto de que ele não havia feito nada
que de fato, professor Heraldo, demandasse uma consequência ou um sofrimento como aquele que ele estava passando. E Bildade não aceitava necessariamente assim, porque estava apoiado nas suas convicções, na sua tradição, que é justamente o que nós vamos tratar na nossa lição. Corretamente, exatamente essa abordagem, né? Saudações aos nossos amados irmãos, a todos que nos acompanham através do canal EBD Você. Professor Nilson, a sua abordagem foi realmente muito interessante, porque essa a suma, né, de toda a lição, ela vai, em resumo, tratar dessa questão aí, né? Mas é muito interessante, porque até dentro da própria introdução logo aí, professor Nilson, o pastor José Gonçalves, que é o comentarista, né? Ele faz aí uma afirmativa, né? E aí nós entraremos com na verdade, a pergunta, né? O que vale mais, digamos assim, né? Os preceitos religiosos ou os princípios espirituais? Né? Perfeito. Ele não faz a pergunta, nós estamos fazendo aqui. Ele faz uma afirmação informando exatamente de que há uma diferença enorme, né? Entre o que se coloca como preceito religioso e o que de fato são princípios espirituais, né? Perfeito. Existe uma diferença enorme, né? Que vai ser colocado dentro do próprio exemplo que a lição vai estar trazendo, né, da vida de Jó, né, professor Anderson? Perfeito, perfeito. Tópico 1 da lição: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Professor Heraldo, como nós já falamos na nossa introdução, é óbvio que Deus está de um lado e o pecado de outro lado. Não há compatibilidade nisso, né? E é lógico que quando Bildade olha para a situação de Jó, ele necessariamente, pela própria situação e por aquilo que eles entendiam como tradição religiosa, ele não aceitava que a causa do pecado ou do sofrimento de Jó não fosse algum tipo de pecado oculto, que Jó estava se negando a confessar a Deus. Porque ele começa, professor Heraldo, a sua argumentação no capítulo 8, dizendo assim: até quando falarás coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? É como se estivesse dizendo: Jó, até quando vai ficar falando palavras ao ar? Dá ouvidos à razão, rapaz, porque a julgar pelo teu sofrimento não há outra resposta a dar. Há alguma coisa oculta que tu não queres confessar, que tu não queres colocar para fora. Quer dizer, você vê que ele já começa colocando Jó contra a parede numa situação dessa, porque ele está partindo do princípio do que ele está vendo do sofrimento de Jó e ele entende que não há outra resposta a dar. É como se ele estivesse seguro no erro. Corretamente. E aí, na verdade, a humildade, né, se assemelha muito com o que o ele faz, nós tratamos na lição passada, com o posicionamento de ele faz, né? Até porque todos dois estavam dentro de um mesmo contexto, né? Eram contemporâneos e com certeza foram influenciados pelo pensamento da época. Não é nada anormal, né, digamos assim. A questão, professor, isso que a gente vai entender na lição, esse tópico 1 vai tratar do contraste do caráter justo e santo de Deus, né, com o pecado. E o professor Justo colocou que não há como haver essa coadunação, digamos assim, né, entre Deus e o pecado. Não há concordância, né, muito pelo contrário. E quando o professor Nilson Bildade faz essa defesa, né, assim como ele fez também, né, uma defesa eloquente, né, do ponto de vista, digamos assim, apologético da ideia dele, muito bem estruturado, né, e através talvez dessa estruturação bem organizada, né, bem definida, né, nós poderíamos incorrer o erro de aceitar, porque se trata de um argumento muito bem elaborado. Sim, professor. Muito bem articulado, né? Às vezes a beleza do argumento pode nos enganar, né? Exatamente, a estrutura pode digamos assim, nos colocar numa situação complicada de decidir, né? Porque o que vale mesmo aí é o que ele está tratando, o conteúdo, e não necessariamente, né, a estrutura. A estrutura do argumento. A estrutura, né, é importante, desde que ela seja fiel, né? Exatamente. Ou ela valide ou evidencie ainda mais o que é o importante, que é o conteúdo. Então, a humildade, ele foi muito, muito parecido com o que o Elifaz fez, né? Sim. É claro que ele vai fazer uma defesa contundente a respeito do caráter justo de Deus, né? Do caráter santo dele. E como nós falamos na lição anterior, professor Nilson, a pergunta que nós poderíamos fazer, né, é retórica, né? Bildade falou alguma bobagem? É lógico que não, ele falou correto, ele está fazendo uma defesa corretíssima
ao falar que Deus é um Deus justo, né? Sim. Ao falar que Deus é um Deus santo. E lembrar, professor Anilson, que quando a Bíblia fala a respeito de justiça, da justiça de Deus, é importante a gente ressaltar que essa justiça, ela não tem nada a ver com o conceito, digamos, de um curso de direito, por exemplo, que nós conhecemos contemporaneamente, né? Quando a Bíblia fala a respeito da justiça de Deus, ela não está falando do sistema jurídico humano, né? A justiça de Deus, e Bildade tem razão nesse sentido, né? Porque a justiça de Deus, ela perpassa, na verdade, pelo caráter reto e santo dele. Então, quando, é baseado nisso, né? Exatamente. Quando a Bíblia diz que nós fomos justificados, significa dizer, é importante ressaltar que nós fomos justificados em Cristo, porque Ele sim é justo e santo. Perfeito. Ele nos possibilita, professor Renilson, estar na presença do Pai, né, tendo essa reconstrução e a reorganização de algo que foi perdido no Éden, né? Perfeito. Então, a Bildade está correta em relação a isso. A grande questão, professor Renilson, é que Bildade parece fazer, como o professor Renilson já colocou, uma acusação contra Jó, porque ele tenta dizer para Jó que aquilo que Jó está passando, aquilo que Jó está vivendo, né, e que todo mundo tá vendo o que está acontecendo, né, como se tivesse só tu que não está enxergando, né, Jó? Exatamente. Todo mundo está vendo o que está acontecendo contigo, e Bildade vai tratar essas evidências como uma prova irrefutável, né, robusta, de que Jó tem sim algum problema com Deus, né? Tanto é que ele vai dizer: olha, os teus filhos sofreram o que sofreram também porque com certeza pecaram, né? Fizeram alguma coisa errada, né? A diferença é como se Bildade dissesse assim, professor Renilson, a meu ver, né? É como se dissesse assim: olha, no caso dos teus filhos, infelizmente não houve mais remédio, né? Houve um juízo implacável de Deus. A diferença é que no teu caso você ainda está vivo e Deus ainda está usando de benevolência para contigo, te dando a oportunidade de arrepender-te. É essa a solução que Bildade está dando para ele. A única saída é tu te arrepender, né? É preciso que tu te arrependas para poder o cenário mudar. Perfeito. Só que Jó no coração, na consciência, sabia que ele não havia pecado, né? Que as coisas estavam tudo bem na relação dele com Deus, né? Como o professor colocou, o importante é isso, né? Nós termos essa convicção, né, professor Nilson, na nossa consciência. Eu acho isso muito interessante de Jó, professor Heraldo, porque durante todo o diálogo deles com os amigos, ele vai sustentar a sua integridade. Eu estou consciente de que eu não errei, portanto eu não abro mão. Eu vou falar da minha miséria, eu vou bradar da minha miséria, mas eu estou consciente. Inclusive ele chega a dizer, num dos seus discursos, né, com seus amigos, ele vai dizer: se Deus julgasse a minha questão, veria que eu sou íntegro. Quer dizer, ele não abre mão dessa consciência muito firme da integridade do Jó, que é a mesma consciência que eu penso, professor Heraldo, que nós como crentes precisamos ter, nossa consciência de crente, nossa consciência muito firme. Ele estava falando, né? Então, todo mundo que julgou a situação dele, né, o acusou de alguma coisa. Sim, né? Perfeito. Mas a consciência dele era tão limpa que ele disse: eu preciso de um julgador, né? Mais do que o julgador humano, que eu tenho certeza que se a minha causa for lá na mão dele, eu vou ser absolvido. Exatamente, ele declara isso claramente. Mas Bildade não acreditava assim. Bildade tinha essa acusação dizendo: olha, Jó, na verdade não tem jeito, Deus é justo e reto, e além disso, Jó, é mais ou menos o que ele está dizendo, né? Ele é imutável. Ora, se Deus é justo e reto e é imutável, a única resposta, né? É como se dissesse assim: a corda arrebenta para o lado mais fraco. Mais fraco no sentido moralmente, que apontando o dedo. É tu, Jó, tu que está com problema e não Deus, né? Então, professor, a gente observa que a argumentação de Bildade tem um fundo de verdade. A questão foi em cima de quem ele aplicou, para quem ele aplicou. Talvez se ele tivesse aplicado para uma outra pessoa, ele completamente certo, mas com relação a Jó, ele está olhando apenas um lado da moeda. A moeda tem dois lados, né? E aí Jó justamente vai depois ter, Jó vai ser uma prova contundente, né, de que existe esse segundo lado, né? Perfeito. Que Bildade não conseguiu ver. Inclusive ele fala aqui nos versículos 5, 6 e 7, professor Heraldo, que do capítulo 8, ele começa dizendo: se tu buscares a Deus, é o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, então ele está pressupondo que realmente há alguma coisa errada com Jó, e que Jó não quer abrir mão, ou não quer confessar.
né? Se fores puro e reto e sem demora, despertará em teu favor. O que ele está dizendo é justamente o que o professor começou a colocar aqui, né? Que se Jó realmente reconhecesse que tivesse errado e clamasse a Deus por misericórdia, Deus o restauraria à sua condição. Só que o nosso comentário vai apontar uma outra intenção de Bildade aqui, professor Heraldo, que é o caso da meritocracia humana. Perfeito. Né, que ele vai apontar dizendo para Jó: se tu fores reto, ou seja, esse puro e reto que tu fores, será um crédito para ti diante de Deus. Que é o que o subtópico 2 está tratando. Exatamente. Aí, né, da compreensão limitada justamente da natureza de Deus, porque o Bildade, ainda que, digamos, indiretamente, professor Denilson, ele faz a defesa, ainda que indiretamente, né? Ele faz uma espécie de defesa, como se a salvação ela fosse um processo divino humano, né? Como se o homem tivesse participação. Alguma participação, né? Exatamente. Essa é uma ideia equivocada, né? E é uma ideia que nós precisamos ter bem firmes em nossa mente, que isso não está correto do ponto de vista do cristianismo. O pastor José Gonçalves faz um destaque aqui dizendo, né? Sim. Que a teologia de Bildade é uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus, né? Perfeito. E inclusive aqui dentro do próprio contexto que está sendo tratado, é exatamente isso que ele está falando, né? Vai, faz isso, né? Sim. E se de repente Deus vai compensar. Vai tomar como crédito. Essa tua atitude, né? Verdade. E a gente deve lembrar rapidamente aí, que quando Paulo escreve lá aos Efésios, né? No capítulo de número 2, lá no versículo de número 10, ele vai lembrar exatamente que nós somos feituras da mão de Deus, né? E por isso passamos a partir dali, né, a fazermos obras, né? Obras que são realmente correspondentes a essa transformação. Sim, e não o contrário, né? E não o contrário, perfeito. Não é isso? A causa é porque somos novas criaturas. Exatamente, né? Exatamente. E não para sermos novas criaturas. E não para sermos nova criatura, né? Essa que é a grande questão. Perfeito. E aí no subtópico 3 ele vai falar sobre o quê? Sobre a imperfeição humana. A imperfeição humana. A imperfeição humana. É lógico, né? Que Jó vai colocar, professor Heraldo, que Jó está consciente. Jó diz: eu sei que isso é assim, e eu sei que eu não tenho justiça suficiente para me justificar diante de Deus. Então Jó vai reconhecer as suas limitações, ainda que ele é consciente de que não havia pecado contra Deus, ele é consciente que a sua justiça própria não é suficiente. Não é suficiente, né? E um detalhe aqui interessante, eu já até falei outras vezes, professor Nilson, que quando Paulo escreve, inclusive a carta aos Efésios que eu mencionei há pouco, Paulo de certa forma nos diz que a nossa posição em Cristo ela é perfeita, mas as nossas atitudes não, né? As nossas atitudes não são. Mas a pergunta que é feita aqui no capítulo 9, versículo 2, né, para Jó, que o Bildade faz, ela é interessante. Ele diz assim: como se justificaria o homem para com Deus? Né? Ou seja, não tem como, né? E no 9, 30, 31, que está dentro aqui da lição, ele vai dizer assim, o Jó que vai dizer, na verdade, né? Ainda que me lave com água, né, de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso ou na lama, né? E as minhas próprias vestes me abominarão, né? Então, a clareza de Jó, como o professor Denilson colocou, a consciência dele de que ele não era um homem impecável, né? Ele não estava fora de qualquer julgamento, né? Como qualquer ser humano, mas naquela questão especificamente, ou dentro daquele recorte, né, do contexto que ele estava vivendo, ele tinha plenas convicções de que ele estava vivendo uma vida limpa, sincera, verdadeira com Deus, e que nada, né, poderia arredar o pé dele em relação a essa firmeza que ele tinha, né? Perfeito, professor Heraldo. Então, aqui nós ficamos com o tópico 1. Tópico 2 da lição: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Eu queria aqui fazer logo de início menção a uma citação do Norman Champlin no seu comentário sobre o livro de Jó, que ele traz um esclarecimento. Eu penso que ele lança um farol muito grande, né, um facho de luz aqui nesse tópico 2, que nos ajuda a compreender o que era essa moralidade que Jó era acusado de estar subvertendo. E ele, no seu comentário, ele diz assim: para os amigos de Jó, havia uma lei moral da semeadura, em que Jó só podia estar colhendo o que havia plantado.
Então, o que Chambliss está dizendo era que Bildad olhava para a situação de Jó e ele não chegava a outra conclusão a não ser o fato de que aquilo que estava sucedendo com Jó era exatamente o que Jó de alguma forma havia plantado e até então tinha ocultado, porque Bildad acusava Jó de haver ocultado algum erro, e Bildad dizia: provavelmente esse sofrimento é fruto desse erro oculto de Jó. E nesse sentido, aí estava a moral da lei da semeadura, porque eles diziam que o homem plantar, isso ele ceifará, que é uma citação de Paulo, mas vamos colocar aqui na boca de Bildad, que é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? E de forma que quando se olha a situação de Jó, é a única conclusão a que Bildad chega. A questão é, como colocou o professor Heraldo no tópico anterior, é que Bildad não conhece todo o panorama da situação, ele não conhece o outro lado da moeda, né? E aí, nesse sentido, quando ele aplica essa lei da semeadura em Jó, é aí que, na verdade, ele acaba cometendo um erro. Por quê? Porque essa lei não cabe para Jó, ainda que ela seja uma verdade. Ainda que ela seja uma verdade, né? Esse moralismo por tradição vai tratar exatamente disso, né? Que o professor já está colocando, esse subtópico 1 aqui, né? Do tópico 2. E é aquilo que estava lembrando, professor Enilson, dá assim a impressão, né? Que o caso de Jó poderia ser classificado como uma espécie de ineditismo, né? Sim, perfeito. Para aquela comunidade, né? Porque nos parece que nenhum outro caso antes de Jó havia acontecido. Por essa razão, eles firmemente, né? Asseveravam que não tinha outra forma de Jó se defender, porque estava lá uma prova, né, contundente, robusta, né, de que Jó havia plantado alguma coisa e não era coisa boa, porque os resultados não eram também bons, né? Perfeito. Não eram bons, né? Sim, continue. Desculpa aí, vamos lá. Continuar. O Francis e Anderson, que é também um comentador do Novo Testamento, perdão, do livro de Jó, ele faz até uma ressalva, lembrando que, na verdade, tanto o Elifaz quanto o próprio Bildad, até porque eram contemporâneos, né? Sim. Eles foram, digamos, influenciados pelos mesmos pensamentos. Sim, né? sim, nós precisamos considerar isso. Considerar isso, né? Os dois estão caminhando no mesmo terreno. A diferença que ele coloca é que no caso de Elifaz foi um pouco mais pastoral, um pouco mais humano, né? Tratou a coisa com mais, digamos assim, um pouco mais de suavidade, se é que podemos usar esse termo. Um pouco, né? Mais de compaixão. Um pouco mais de compaixão, né? Enquanto que o Bildad, ele era um pouco mais rígido, mais inciso, né? Exatamente isso, né? Ele era realmente um tradicionalista, então ele não abria mão desses conceitos que recebeu dos pais, dos avós, até que ele faz menção dos antepassados, né? Para poder usar isso como se fosse uma espécie de, digamos assim, a voz de autoridade no qual ele se apoia, né? Essa que é a grande questão, né? Para poder corroborar uma espécie de assinatura, né? Autorizando aquilo que ele está falando, né? E isso tinha um peso dentro da comunidade, sim, porém aquilo que nós já falamos, no caso de Jó, não se aplicava esse pensamento, ainda que seja verdade tudo que ele esteja falando, assim, dentro do primeiro lado da moeda, né? Mas quando se joga para o outro lado, você vai ver que eles não tinham esse entendimento de que as pessoas poderiam sim sofrer, como nós temos hoje essa compreensão, sim, ainda que a gente saiba, professor, disso, que nos nossos dias, inclusive, né, há infelizmente pessoas evangélicas, né, grupos evangélicos que pregam de que se alguém realmente está passando por luta, dificuldade, não importa, é porque algum pecado está ali envolvido também, né? E o que é um erro, né? Muito grave, porque claro que alguém pode estar sofrendo, tendo consequências, um sofrimento por causa de um pecado, sim, mas nós aprendemos nessa história de Jó, né? E a Bíblia vai nos ensinar isso de uma forma inferencial, né? Ou até referencial mesmo, de que nem sempre vai ser assim, né? Nem sempre vai ser assim, né, professor Nilson? Então essa que é a grande questão. Então o Bildad tentava validar uma tradição, ele queria dar o status de espiritualidade, né? Não é isso? É como se ele pegasse a tradição dele e quisesse, se fosse, claro que na época a Bíblia não estava escrita, ainda não estava formada, o cânon, né? Mas é como se Bildad, digamos, se quisesse incrementar algo na palavra, né? Pegar essa
ideia, né, e colocar como uma espécie de anexo, né, dentro das escrituras, o que não tem aprovação ainda nos nossos dias, né? Dentro desse pensamento, professor Aldo, que o senhor acabou de expor, o Champlin, ele também apresenta essa ideia que o senhor acabou de colocar. O Champlin diz assim: os amigos de Jó eram dogmáticos, veja, né? Eram dogmáticos e tradicionalistas. Segundo eles, bastava para compreender todo o problema da vida. Esses dogmas que eles carregavam, era suficiente para dar explicação para tudo da vida, né? Exatamente. E aí ele diz assim: os ditos antigos eram suficientes para lançar mão ou para esclarecer toda e qualquer situação. Ilustrativamente, é como se alguém achasse que, por exemplo, um Fusca pudesse subir em qualquer ladeira, né? Exatamente. Eles não imaginavam que para subir determinada ladeira iam precisar de um carro traçado, né? Tracionado, né? Exatamente. E era o que eles precisavam e não achavam. O Champlin chega a dizer, professor Heraldo, que aí é muito esclarecedor para a nossa lição. Ele diz que o Bildad pega a verdade, porque já que ele não compreende o todo, ele pega a verdade e coloca dentro de uma caixinha. Que caixinha é essa? A caixinha da sua tradição, do seu dogma e dos seus ditos antigos. Pois é, por isso que eu fiz até na lição passada, né, a citação lá do teólogo luterano, né, o Pericano, que eu falei na lição passada, que ele diz assim, né, a tradição é a fé viva dos mortos, ela tem proveito, né? São coisas que realmente podem ser levadas em consideração, são edificantes, né? São educativas, pedagógicas, didáticas, têm uma validade. Mas ele diz assim, o tradicionalismo, por outro lado, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, né? Ou seja, aquele tipo de ensinamento de preceito e dogma que está sendo ensinado só porque acham que tem uma validade e não serve absolutamente para nada, né? E era isso que estava acontecendo lá, na verdade, né? Perfeito. Entrando aqui no subtópico 2, professor Heraldo, a subversão da ordem moral, e eu queria aqui, com muito cuidado e muita humildade, fazer uma consideração a um parágrafo aqui do nosso subtópico 2. O parágrafo diz assim: para Bildad, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Só que quando nós compreendemos esse ponto, como já foi explicado, e com a ajuda aqui do Champlin, nós podemos compreender o que de fato era essa moralidade. O que parece, professor Heraldo, é que na verdade a situação de Jó não estava quebrando a moralidade, na verdade estava confirmando a moralidade. Jó estava sofrendo o que havia plantado. Então a moralidade estava sendo manifesta. Por isso que Bildad vai dizer que Deus está repreendendo Jó, né? E que se Jó se arrependesse, Deus o restauraria. Então, o nosso comentário traz aqui como quebra da moralidade. Mas parece, professor Aldo, com muita humildade eu quero dizer isso, que na verdade o que parece é que confirma a moralidade. Ou seja, Bildad está muito seguro do que o que está acontecendo com Jó é esse cumprimento da moral da semeadura. Por isso que ele está sempre aconselhando a Jó a confessar, porque ele está acreditando, está convicto que de fato é isso. Agora, para Bildad existe uma ameaça. Era como se Bildad estivesse dizendo: Jó, se tu fizesse alguma coisa errada e tu não querer sofrer por isso, porque Jó estava relutando, exatamente. É como se Bildad estivesse dizendo: Jó encheu o copo de água e virou e agora não quer que a água caia. Mais ou menos isso que ele está tentando dizer para Jó, né, professor? Exatamente isso. Nós já frisamos isso e não custa nada reforçar, né? O Bildad, o professor já destacou aí, né? Na verdade, por ser dogmaticamente rígido, né? Ele pregava a ideia de leis morais absolutamente inflexíveis, né? Essa era uma defesa que ele fazia. É como se ele dissesse assim: olha, o raciocínio que eu faço, digamos, conversando com o Jó, né? O raciocínio que eu faço é que se existem leis morais, né? Convencionalmente ou consensualmente aceitas, né? Pelas pessoas da nossa época, Jó, né? E elas dizem isso aqui, e eu estou vendo que está acontecendo contigo exatamente isso, né? Então não tem como tu quereres provar o contrário, porque na cabeça de Bildad, né? Tu és uma prova viva de que justamente
esse pensamento da moralidade, né, da ordem moral que nós defendemos, ela é válida, tanto é que está aí, olha o resultado. Infelizmente você não quer dar o braço a torcer, não quer confessar os seus pecados, né? Exatamente. É isso que eu penso e é isso que eu estou vendo, né? Perfeito. E aí nós vamos entrar no tópico 3, professor Heraldo, que aí Jó vai continuar defendendo a sua integridade, que ele vai dizer que, como o senhor já abordou rapidamente no tópico 1º, de que Jó vai clamar por um redentor, por um advogado, nós trazendo para o nosso contexto, né? Um advogado o qual não está no nível dos seus acusadores, que são seus amigos, mas no nível do seu juiz, que é Deus, né? Então ele vai trazer esse ponto, né? E aí é importante o que o professor está colocando, porque assim, o subtópico fala contemplando a cruz, né? É claro, professor, isso que a gente precisa colocar aqui, é óbvio, né, que essa contemplação aqui dita na revista não é literal, né? Sim, não é o que Jó está olhando lá, né? É exatamente isso, né? Ele não esteve lá, né, fisicamente no dia da crucificação, não esteve lá fisicamente, mas a gente tem pelo menos 2 outros textos e exemplos na Bíblia que vão reforçar e vão dar respaldo para o que está sendo dito a respeito de Jó aqui. Por exemplo, quando a gente lê Isaías 53, não é isso? Isaías vai falar que ele foi moído pelas nossas transgressões e tal. Então, o que Isaías está tendo ali em mente, ou está tendo a visão profética, né? Que ele está lá no cenário da crucificação profeticamente. Isaías não está lá fisicamente. Perfeito, mas ele está tendo uma visão profética do que aconteceria com Jesus muitos anos depois. Não é isso? Perfeito. Outra coisa é quando nós pegamos, por exemplo, o Salmo 22. Sim, perfeitamente. Não é isso? O salmista, se não me engano, é o Davi, né? Davi também não esteve lá fisicamente, historicamente, né? Fisicamente, no dia da crucificação de Cristo. Mas ele esteve lá profeticamente. Tanto é que ele faz a mesma pergunta que Jesus fez lá. É o que Davi faz. Que Davi faz, né? De forma muito rica, né? Perfeito. Então, por essa razão, nós podemos sim concordar com a ideia de que Jó contemplou a cruz profeticamente, ainda que não tivesse consciência plena, né, daquilo que ele buscava, que era Cristo. Claro que ele não tinha essa revelação muito bem esclarecida para ele naquele momento, né? Perfeito, professor. Eu sempre gosto de dizer que a situação de Jó é aquela situação que eu sempre gosto de dar como exemplo, de que os povos da terra sempre almejam por um grande líder ou por um grande governante, e eles buscam um líder com características tais que, na verdade, essa característica só se encontra no Cristo. É o caso de Jó aqui. Ele busca um redentor, ele busca um advogado, ele busca um mediador, que pelas características que ele clama aqui, elas só se encaixam na pessoa do Cristo. Por isso que profeticamente a gente está contemplando a cruz. E aí, quando ele faz esse movimento, né, é justamente isso, porque ele foi acusado pelos 3 amigos. Não é isso? Ele já tinha recebido a sentença e ele, claro, aqui consciente de que nada disso que eles estavam falando, ainda que fosse verdade dentro de um determinado contexto, para ele não se aplicava, ele tinha consciência disso. É por isso que ele busca, né, digamos assim, alguém que seja imparcial, né, com relação a esse julgamento, digamos assim. Eu até brincaria aqui, isso está muito em moda hoje no Brasil, né? É como se Jó tivesse abandonado os TRFs da vida, né? E procurado o Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. Eu vou abandonar aqui. Uma analogia muito boa. Exatamente isso, né? Eu vou abandonar os TRF e vou procurar quem realmente vai me dar na última instância, né? Porque na última instância eu tenho chance, porque sei que é o que está acontecendo comigo, né? Perfeito. Agora é importante notar que o referencial de justiça para Jó, né, era o próprio mediador desejado. Perfeito, né? Perfeito. Então esse mediador desejado era um modelo de justiça que, ao se colocar diante desse modelo, né, desse suprassumo da justiça, com certeza ele seria absorvido, né? A grande questão hoje, professor, isso até trazendo para os nossos dias, infelizmente as pessoas querem se considerar justas. Esse é um mal terrível hoje, né? As pessoas querem se considerar justas e até se julgam terem direito ao céu, tomando como referência maus exemplos, né? Você vê que as pessoas olham para quem? Para quem é ladrão, para quem é assaltante, sequestrador, estuprador, pedófilo, né? É para isso que eles olham. Aí eles olham para esses cabos aí e dizem assim: não tem como não ser salvo, porque eu não estou naquela situação. Só que a Bíblia nos aponta, professor Nilson, que o referencial de justiça
né? E de validade não são essas pessoas. Não são essas pessoas. Não são os maus exemplos. Não são. Quem é? É Cristo. Então, quando você olha para Cristo, você vai se encontrar necessitado, miserável, carecendo de perdão, né, professor Anderson, de uma reconciliação urgente e emergente com Cristo, né, para poder a sua vida ter validade, senão não tem, né? Exatamente isso. Para nós finalizarmos esse tópico 2, professor Heraldo, aqui a última frase do subtópico 3 aqui diz assim: o patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então aqui nós encerramos o subtópico 2. Tópico 3 da lição: o pecado em contraste com a majestade divina. Professor Heraldo, como nós falamos no início do comentário da lição, é óbvio que pecado e a majestade divina, a santidade divina, estão em lados opostos. Quanto a isso, ninguém tem muita dificuldade, é ponto pacífico, né? Mas a questão de Bildade aqui é justamente ele fazer essa exaltação da majestade de Deus, dizendo ou querendo dizer que, pelo fato de Deus ser extremamente grande, ele não estava nem um pouco preocupado com uma pessoa, com um pecador miserável como Jó. Querendo dizer assim: Jó, por mais que tu esteja aí falando todo esse tipo de coisa, no fundo Deus, na verdade, pelo fato de ele ser quem é, grande, santo, justo, né, e está nas alturas, não pensa tu que ele vai mudar os montes por causa da tua situação. E Jó, na verdade, vai contrapor dizendo que não, que Deus é um Deus de relação com o homem, né? E aí Jó vai muitas vezes, vai até fazer lembrança, professor Heraldo, dos seus tempos em que ele orava a Deus e Deus o ouvia, mostrando que Deus é um Deus de relacionamento com os homens, ainda que ele é majestoso e seja contrário a todo tipo de pecado. Pois é, dá a impressão que Jó, que Bildade queria esvaziar as esperanças de Jó, exatamente, né? Professor. Exaurir ao limite, né? Porque, assim, como eu já falei, Bildade não tá de certa forma falando nenhuma bobagem. Sim. Né? Quando ele fala sobre a grandeza de Deus, Deus é grande, sem dúvida, né? Bildade está correto ao afirmar isso. A grande questão é que quando ele usa esse argumento sobre ele destaca essa onipotência, né, divina, de certa forma, na prática, professor Nilson, que ele quer atingir frontalmente Jó. Perfeito. Né? Bildade, na verdade, quer esgotar Jó psicologicamente, né? É como se ele, ao tratar dessa questão, mostrando que Deus é extraordinário, magnífico, grande, né? À medida que ele vai falando da grandeza de Deus, é como se ele estivesse afastando cada vez mais Deus, né, de Jó, né? Essa é a ideia que ele quer estabelecer, não é? É como se, ao usar esse argumento, Bildade estivesse jogando, na verdade, uma pá de cal, né, na situação já deplorável de Jó, né? E aí, por isso que ele no versículo 2, que é o do versículo 2 do capítulo 25, né, Bildade vai dizer assim: com ele estão domínio e temor. Ele está correto em relação a isso, mas a segunda parte ele vai dizer assim: ele faz paz nas alturas, né? Então, quando ele trata do termo alturas, é para justamente diametralmente, né, geograficamente estabelecer um distanciamento, né, entre nós, seres humanos aqui, ainda mais a situação de Jó do jeito que estava, e Deus que está lá, né, em cima, não está nem na cabeça dele, preocupado, como o professor já falou, né, conosco, né? Então veja qual é o argumento de Bildade, professor Janilson. Tentar mostrar que o homem, né, por ser insignificante, não vale nada, né, dentro do programa de Deus, né? Não chama a atenção de Deus em nada. Não chama a atenção de Deus, tanto é que ele vai falar aqui a respeito, por exemplo, ele vai usar o universo como argumento, vai falar da lua, das estrelas, né, de coisas magníficas, extraordinárias que Deus fez. Por que ele vai olhar para o homem se tem um projeto mais extraordinário, né, que são as galáxias, né, os planetas, enfim, né? Ele usa essa argumentação, e não é só ele não, né? Só que o salmista ele foi um pouco mais cuidadoso, né? Quando a gente olha o Salmo 8, deixa eu só dar uma lembrada bem aqui, ó. Lá no Salmo de número 8, que inclusive é atribuído a Davi, né? Davi faz esse mesmo questionamento, porém ele vem com uma justa posição lá, né, mostrando e vendo de um outro viés. Perfeitamente isso. Então, lá no versículo 3 do Salmo 8, Davi diz assim:
Que Bildade também estava olhando as estrelas dizendo, ó, esse Deus que construiu o universo, né, as galáxias, né, não está nem preocupado com o ser humano. Mas o Davi diz assim: quando vejo os teus céus, né, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, pergunto, né, que é o homem mortal para que te lembres dele, né? E o filho do homem para que com ele te preocupes? É a pergunta que Bildade faz, porém ele dá uma resposta diferente, e Davi vai dar uma outra completamente diferente aqui, né? Dizendo assim: contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, né? Veja que a resposta de Davi, ela vai por um outro lado, né? Que é realmente o lado mais correto de se entender, né? Essa relação, é claro, da grandeza de Deus, professor Nilson, mas ao mesmo tempo lembrar que o homem está sim dentro do projeto de Deus em todos os seus sentidos, né? Eu penso, professor Heraldo, que essa valorização do homem, ela tem a ver com a doutrina do Imago Dei, que é a doutrina da imagem de Deus. Imagem de Deus, né? E nenhuma outra da criação, Deus imprimiu a sua imagem e a sua semelhança. Perfeito. Ele fez isso no homem, e fez do homem a sua mais excelente criação para representá-lo. E é com essa criação que Deus mantém relacionamento. Não é com os astros, com as estrelas, com os planetas, não né? É com esse ser que é racional, com quem ele pode se relacionar. Então esse é o motivo pelo qual ele se relaciona com os homens, e Jó está certo nisso aqui. Quer dizer, o fato de que o homem ele é falho, o fato de que o homem é pecador, isso não fez com que Deus renegasse ao homem. Muito pelo contrário, o fato de Cristo vir à Terra é Deus vindo atrás do homem. E mesmo o homem tendo pecado, ele não perdeu essa imagem e semelhança. Sim, perfeito, bem colocado. Se você lê Gênesis 9:6, e Deus claramente vai falar do homem ainda, depois da queda, viu? Ainda como sua imagem e semelhança. Claro que com uma redução, né? Com uma mancha, né? De intensidade nessa imagem e semelhança, sim, né? Com certeza. Mas uma mácula, que o homem hoje não seja crente, não faça parte da igreja hoje, né? Não seja convertido, ele permanece sim tendo a imagem e semelhança que ainda não foi restaurada. A diferença é essa, né? Mas essa imagem está assim no homem, e é com esse homem que Deus deseja ter um relacionamento, né, de comunhão mais intenso, né, professor? Perfeito. E aí, o que acontece, professor Nilson? Dentro dessa questão, nós já vamos para o subtópico 2, porque é uma continuidade sim. na realidade, né? Onde vai falar sobre, sim, a onipotência, é verdade, né? Bildade não está errado, Jó concorda também com ele, mas é o que diz aqui, né? Onipotente, sim, digamos assim, não está escrito sim, mas é o que estou colocando, né? Onipotente, sim, mas não ausente, né? Essa é a questão que a gente precisa entender. Perfeito. Porque Deus aqui, nós não somos deístas, né? Não somos deístas. Que Deus criou o mundo, deu corda no mundo e deixou o mundo às suas próprias leis, né, à mercê do ocaso. Não. Deus está presente na sua criação, no seu relacionamento, principalmente com o homem. Pois é, o Bildade, qual era o argumento do Bildade? Como Deus é grande, né? Poderoso, né? Ele envolve aqui a exousia de Deus, né? Perfeito. Ele não vai ligar para o homem. Jó pensava o contrário, dizendo assim, justamente por ele ser grande e ter conhecimento absolutamente de tudo, é que ele se importa com cada um de nós. Essa é a capacidade que Deus tem de ser poderoso, mas ao mesmo tempo não se esquecer, né? Ainda que seja um mísero pecador, mas que se arrependa, né? Que deseja ter relacionamento com ele. Deus não se esquece disso aí, né? Ele vai ter esse interesse nessa relação. E aí eu acho interessante a citação aqui na parte final, do pastor José Gonçalves, né, o comentarista da lição, que ele vai dizer assim: Deus não deve ser visto apenas em sua força. Perfeito. Ele tem força, claro, é poderoso, né? Poderosíssimo, né? Mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande. Isso é importante a gente aprender, tá? Aqui está dizendo que Deus disciplina. Veja bem, também não podemos dizer, baseado em Jó, que Deus nunca disciplina ninguém. Isso, né? Exatamente. Ele não disciplina porque é grande, forte, soberano, porque ele é isso, mas porque ama. Então note que o pastor José Gonçalves faz questão de destacar
que Deus está muito mais interessado em demonstrar o seu amor do que o seu poder, do que a sua soberania. Tem gente, mas Deus não é soberano. Sim, mas Deus não precisa estar provando que é soberano todo o tempo, né? Nesse ponto, a pessoa, se ele tivesse que estar provando todo o tempo que é soberano, agindo com força, né? Com poder, com autoridade. Nesse ponto aqui, pegando aqui um gancho aqui rapidamente da sua fala, professor Heraldo, que eu tenho uma certa dificuldade com aquela doutrina que só enxerga a soberania de Deus. Tudo é soberania de Deus, como se o homem não tivesse aquele... Não, existem esses outros atributos de Deus. Sim. Aqui, e eu achei muito boa essa colocação do nosso comentarista, porque se Deus tivesse interessado só mostrar a sua soberania, ele estava mais próximo de um déspota do que um Deus amoroso e bondoso. E aí eu vou pegar aqui ainda a parte do pastor José Gonçalves, eu gostei dessa citação dele, ele vai dizer aqui, ó, diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso. Correto, mas ele vai continuar dizendo, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força. Ele está dizendo que ele é força, mas não é só força, mas igualmente amor. E aí, professor Edilson, só me permitindo aqui eu fazer uma colocação que o Frank Montalbano, ele traduz Lucas 15:20, que é aquele episódio da volta do filho pródigo, né? Sim, sim. Mas ele traduz, é interessante como é que ele traduz aqui Lucas 15:20, de uma forma que a gente passa a entender essa questão onipotente, sim, mas não ausente. Ao mesmo tempo que ele é poderoso, ele se importa, porque o pastor José Gonçalves está falando justamente isso. Ele tem força, mas ele quer mostrar amor, né? Nós ainda vivemos nesse período em que a misericórdia de Deus está, né, aí, né, disponível. Por isso que nós chamamos de tempo de graça. Exatamente, hoje, quando o profeta Isaías, acho que é o 61, né, quando ele fala lá, ele fala do ano aceitável do Senhor. Exatamente, ele fala a respeito do ano aceitável e do dia da vingança. Sim. É interessante que quando Jesus vai ler o mesmo texto, eu acho muito interessante isso também. Ele exclui, né, ele dia vai só até o dia, o ano aceitável, mas não o dia da vingança. Exato. Por quê? Porque ele está com esse Deus ainda misericordioso aqui, buscando alma, buscando vida, aqueles que se arrependem, né? E não só isso, né? É interessante porque quando você nota temporalmente, né, digamos assim, professor Nilson, a medida de um ano para a medida de um dia, né, é diferente, com certeza. O tempo de um ano e o tempo de um dia. Então, para você ver que a misericórdia de Deus ela é extraordinária, porque lá ele vai dizer, ele vai falar sobre o ano aceitável, veja que é o ano aceitável. Ele fala de vingança apenas como um dia. Exatamente. Para mostrar que a misericórdia de Deus ela é muitíssimo maior do que o seu juízo, né? Perfeitamente. Do que a sua força. E eu acho interessante que essa citação de Lucas 15:20, sim. que o Frank Montalbano ele traduz, ele diz assim, olha como é que ele traduz assim: enquanto ele estava ainda muito distante, veja, Deus, aquela que a gente tratou da questão da imanência e da transcendência, né? Ele é transcendente, ele é separado, né, da sua criatura, né? Ele não está misturado, ele é independente, não é isso? Mas existe a questão da imanência. Então ele vai dizer aqui: enquanto ele estava ainda muito distante, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Ele correu até o filho, lançou os braços ao redor dele, beijou-o e não foi capaz de parar de beijá-lo, né? Então veja que isso representa, né, o maior grau, né, da graça e da misericórdia e de um amor, né, de um pai por um filho que está arrependido, né? Perfeito. Por alguém que o busca, né? Então essa ideia de que Deus ele é apenas onipotente, de que ele está distante de nós, ela não é bíblica, né? A Bíblia, pelo contrário, nos dá variados exemplos, né, de que ele é esse Deus aí Pai, né? O Deus Pai, né? É como se você olhasse Deus apenas de um lado, né? Apenas de um lado, e não plenamente como ele se apresenta. Como ele se apresenta, exatamente. Então essa ideia do Deus Pai é justamente esse, né? O Deus que protege, o Deus que cuida, o Deus que ama, o Deus que zela, o Deus que provê, né? É esse Deus. Tá certo. Professor Heraldo. Professor Heraldo, para nós concluirmos a nossa conclusão, o nosso comentarista fez uma conclusão extensa, mas ele fez um apurado de tudo que nós discutimos aqui. Ele diz assim:
Nesta lição, vimos que o debate entre Jó, ou Bildade e Jó, assume alguns contornos teológicos relevantes, e nós já colocamos na lição. Diz assim: Bildade faz 3 discursos teológicos, e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Então, aquilo que nós falamos, ele não quer abrir mão do seu tradicionalismo, da sua crença, né, dos seus dogmas. Ele diz assim, isso não significa, professor Heraldo, que dogma em si seja uma coisa negativa, né? Porque nós temos dogma, por exemplo, Cristo é Deus, para nós é um dogma isso, mas é um dogma que não é construído pela tradição, é um dogma que é extraído a partir das Escrituras, então há uma diferença muito grande. Né? Ele não crê na inocência de Jó, nós já colocamos aqui, por isso ele está constantemente acusando Jó, dizendo que Jó precisa se arrepender, confessar os seus pecados, para que Deus o restaure. E aí o nosso comentarista continua, e por isso atribui o seu sofrimento, a existência do pecado. Então, essa lição, ela vai nos chamar a atenção para termos bastante cuidado com essa situação, professor Heraldo, de vermos a situação de alguém e julgarmos qual seria a causa, né, sem considerarmos que nós não somos Deus e, portanto, não sabemos todos os contornos daquilo. E aí continua dizendo, assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, veja, e não conforme aquilo que o Senhor colocou, os princípios espirituais, né? E como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Professora, então esse veja, é um risco, né? Esse é um risco muito grande, né? Por último, ele diz assim, quando quer exaltar a natureza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. E foi exatamente o que o Senhor já explicou nesse subtópico 3, mostrando que, ainda que Deus é um ser completamente diferente de nós e que está lá nas alturas, nos céus, contudo, ele está sempre preocupado com a situação do homem aqui na terra, porque é a sua mais excelente criação, a criação a quem ele o amou e fez com que esse ser fosse a sua imagem e semelhança. O Cristo vindo à terra, eu acho muito significativo, como Isaías trata ou nomeia o Cristo, quando ele chama de Emanuel, quer dizer, Deus quer estar com os homens, mostrando que Deus, ainda que seja extremamente grande como o Senhor colocou, quer estar com os homens, quer ter relacionamento com os homens, quer viver com os homens. Afinal de contas, na conclusão de todo o projeto, de todo o plano da salvação, vai acontecer o quê? Nós vamos morar com Deus. Não é isso, professor? No final das contas, é exatamente isso que vai acontecer, né? Então a gente observa que, nesse sentido, então Jó tinha muito mais razão do que Bildade. Fica bem claro aqui, né, professor? Perfeito. Se você gostou desse comentário, nós convidamos você a se inscrever no canal, a acionar aí o sininho, a dar aí o seu like, e assim você nos ajudar e nos incentivar a continuar fazendo esse trabalho e esses comentários da lição. Compartilhe nas suas redes sociais, abençoe outros também. Professor Heraldo. É isso mesmo, faça isso. Abençoe vidas, abençoe outras pessoas, dos seus amigos, né? Compartilhe esse conteúdo. Divulgue esse canal, ajude a gente a divulgar esse trabalho aí, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.